Existe uma verdade difícil de aceitar, mas libertadora quando você entende de uma vez por todas. Quem se afasta de você já está, em algum nível, testando uma coisa muito específica dentro da sua mente. Não é só sobre ausência, é sobre o que a ausência dela desperta em você. Porque no momento em que alguém começa a esfriar, diminuir, desaparecer, demorar, se tornar distante, uma batalha silenciosa começa. E quase nunca essa batalha é contra a outra pessoa. É contra o impulso desesperado de correr atrás para não se sentir abandonado de novo. E é aqui que quase todo mundo se destrói. Não quando a pessoa vai embora, mas quando tenta impedir isso de qualquer jeito. Porque quando alguém se afasta, existe uma reação que parece amor, parece coragem, parece insistência, parece entrega, mas na verdade é medo puro. Medo de perder, medo de ser substituído, medo de aceitar que não tem mais controle, medo de encarar o vazio que fica quando a presença do outro era a sua forma de se sentir importante. E é por isso que o erro mais perigoso não acontece no fim. Ele acontece logo no começo. A pessoa muda, você percebe, seu peito aperta, sua mente acelera e, em vez de respirar, observar e se preservar, você entra em modo de urgência. Quer mandar mensagem, quer perguntar o que houve, quer consertar, quer provar que vale a pena, quer mostrar que está ali, quer impedir a distância antes que ela vire abandono. Mas aqui está o problema. Quanto mais você tenta segurar alguém que decidiu se afastar, mais você ensina a essa pessoa que o seu amor não tem limite, não tem critério e não tem proteção. E pior, você ensina a si mesmo que, diante da rejeição, a sua resposta automática é se diminuir. Talvez ninguém tenha te falado isso de forma tão direta, mas você precisa ouvir. Correr atrás de quem se afasta não aproxima. Só revela o quanto você estava emocionalmente dependente da presença dessa pessoa para continuar em paz. Isso muda tudo. Porque, de repente, o foco deixa de ser por que ela mudou e passa a ser por que a mudança dela destruiu tanto a minha estabilidade. Essa é a pergunta que começa a devolver seu poder. Porque enquanto você ficar obcecado em entender o outro, vai continuar sendo controlado por ele. Mas quando começa a investigar o que dentro de você entrou em colapso, você sai da posição de vítima e entra na posição de consciência. E a consciência dói. Dói porque mostra que muitas vezes a pessoa nem é mais o problema. O seu vício agora é a esperança. A esperança de que ela volte a ser como antes. A esperança de receber uma mensagem que restaure sua autoestima. A esperança de não precisar aceitar que você se apegou a alguém que já não estava mais inteiro com você. E existe uma cena silenciosa que destrói muita gente por dentro. Você pega o celular, olha a tela, relembra a última conversa, tenta interpretar o tom, o tempo, os detalhes. Se pergunta se falou algo errado, cria justificativas. Talvez ela esteja confusa. Talvez esteja passando por um momento difícil. Talvez só precise de espaço. E pode ser. Claro que pode. Mas o que quase ninguém percebe é que, enquanto você cria explicações para proteger a imagem dessa pessoa, você vai abandonando a si mesmo um pouco mais. Você para de respeitar o que está sentindo. Você sente a distância, mas finge que não viu. Você percebe a frieza, mas diz para si mesmo que é só impressão. Você enxerga a mudança, mas prefere negociar com a realidade em vez de encará-la. E isso cobra um preço emocional altíssimo, porque a alma se enfraquece quando o coração insiste em ficar onde já não é tratado com clareza. Guarda essa frase. Ausência confusa também é resposta. Nem sempre o afastamento vem com palavras. Às vezes ele vem com silêncio, com demora, com desinteresse disfarçado, com migalhas emocionais, com presença morna, com aquele tipo de contato que mantém você por perto, mas nunca em paz. E o maior erro é aceitar esse terreno instável e ainda agir como se precisasse merecer de volta o que antes era dado com facilidade. Não. Se alguém se afastou de você, a primeira coisa que você não pode fazer é entrar em desespero para recuperar a atenção dessa pessoa, porque a atenção conseguida pela ansiedade custa sua dignidade. Agora vem a parte mais perigosa. Tem gente que não corre atrás de forma óbvia, não manda 10 mensagens, não implora, não se humilha diretamente, mas começa a fazer outra coisa. Vira uma versão artificial de si mesmo para tentar ser escolhido de novo. Fica mais disponível do que gostaria. Aceita coisas que antes doíam. Se torna mais leve, mais compreensivo, mais paciente,
mais tolerante, mais adaptável, não porque amadureceu, mas porque está com medo. Medo de que qualquer limite assuste quem já estava indo embora. E isso é devastador, porque a partir desse ponto, você já não está mais vivendo uma relação. Está vivendo uma negociação interna entre carência e autocensura. Você sente vontade de dizer que aquilo te machuca, mas se cala. Tem vontade de se afastar também, mas não consegue. Quer perguntar o que está acontecendo, mas teme parecer carente. Então vai se moldando, vai se podando, vai se reduzindo, vai entregando pedaços inteiros da sua verdade em troca da possibilidade de continuar sendo lembrado. Mas alguém que só fica quando você se mutila emocionalmente nunca ficou de verdade. Talvez essa seja uma das verdades mais duras deste vídeo e, ao mesmo tempo, uma das mais libertadoras. Porque quando você entende isso, para de chamar de amor aquilo que era dependência. Para de chamar de paciência aquilo que era medo de perder. Para de chamar de insistência aquilo que era pânico de ser deixado para trás. E começa a ver com mais lucidez o que realmente está acontecendo. O afastamento do outro só revela a distância que você tinha de si. Essa é a ferida central. Não é só que alguém foi embora. É que a saída dessa pessoa abriu um buraco em lugares seus que já estavam frágeis. Lugares que talvez você tenha tentado preencher durante muito tempo com atenção, romance, validação, promessas, mensagens, reconciliações, fantasias. Lugares que já estavam pedindo cura, mas que você tentava anestesiar com presença alheia. Só que existe uma diferença profunda entre companhia e dependência. Companhia soma, dependência sequestra. Quando é companhia, a ausência dói, mas não te desmonta. Quando é dependência, qualquer sinal de distanciamento vira ameaça existencial. Você não sofre apenas pela pessoa, sofre pela perda da sensação que ela te dava, sofre pela quebra da ilusão de segurança, sofre porque sem aquela conexão, você volta a encontrar um vazio que passou tempo demais evitando. E aqui está a boa notícia. Esse vazio não apareceu para te destruir, apareceu para te revelar. Revelar onde você ainda entrega poder demais. Revelar onde seu valor ainda depende da resposta de alguém. Revelar onde você ainda confunde ser desejado com ser amado. Revelar onde você ainda acredita que, se esforçar o suficiente, vai conseguir convencer alguém a não te deixar. Mas amor não é convencimento. Presença real não precisa ser arrancada. Quem quer estar, facilita. Quem quer ficar, não planta dúvida o tempo todo no seu peito. Quem valoriza sua existência não te deixa vivendo de interpretação. E antes que sua mente tente se sabotar com aquela velha ideia de "mas, e se eu simplesmente lutar mais um pouco?", entende uma coisa. Lutar por uma relação saudável é diferente de se arrastar atrás de alguém emocionalmente indisponível. Uma coisa é diálogo, outra coisa é perseguição emocional. Uma coisa é construir junto, outra é tentar sozinho reanimar algo que o outro já deixou morrer por dentro. É por isso que o estoicismo, quando aplicado à dor afetiva, não te manda endurecer, ele te manda enxergar. Te manda separar o que está sob seu controle daquilo que nunca esteve. E o afastamento de alguém entra exatamente nessa categoria. Você não controla o desejo do outro, não controla a maturidade do outro, não controla a coragem do outro de ser claro, não controla a vontade do outro de permanecer, mas controla a forma como responde. Controla se vai se trair ou se proteger. Controla se vai implorar ou observar. Controla se vai perseguir migalhas ou recolher sua energia. Controla se vai transformar a rejeição em desespero ou em despertar. Comenta: eu escolho minha paz. Porque tudo começa aqui, no momento exato em que você decide não reagir como reagia antes. No instante em que a velha versão de você quer correr atrás, quer insistir, quer provar, quer tocar no assunto, quer forçar uma definição. E você, pela primeira vez, respira e recusa esse impulso. Esse momento parece pequeno, mas não é. É o início da recuperação do seu poder. O que torna tudo isso ainda mais cruel é que, quando alguém se afasta, quase nunca leva apenas a presença embora. Leva também a sua fantasia. E muita gente não percebe que sofre menos pela pessoa real e mais pela história que construiu em silêncio dentro da própria cabeça. Você não está tentando salvar só uma conexão. Está tentando salvar tudo o que imaginou com ela. Os planos que nunca aconteceram. As conversas que você idealizou. A versão dela que existia nos seus melhores cenários. A expectativa de que, em algum momento, tudo iria se alinhar.
de que aquela frieza era só fase, de que a distância era temporária, de que o silêncio tinha explicação, de que o desencontro ainda viraria profundidade. Mas a verdade é que uma das maiores prisões emocionais não é amar alguém, é amar o potencial de alguém. E pior, quanto mais você ama o potencial, mais tolera o que a realidade está mostrando. Você começa a se relacionar com promessas invisíveis, com sinais mínimos, com detalhes pequenos demais para sustentar qualquer paz. Um dia a pessoa demonstra interesse, no outro desaparece. Em um momento parece próxima, no outro parece outra pessoa. E você, em vez de olhar para o padrão, se apega ao intervalo, se apega aos raros momentos bons como prova de que ainda existe algo ali. Esse é o tipo de armadilha emocional que destrói sem fazer barulho, porque não parece uma escolha errada, parece esperança. Mas nem toda esperança é saudável. Existe uma esperança que fortalece, e existe uma esperança que apodrece sua lucidez. A esperança saudável caminha com verdade, a doentia caminha com negação. E quando alguém se afasta de você, o que você não pode fazer é alimentar a esperança cega de que, se demonstrar mais amor, mais paciência, mais disponibilidade, a pessoa vai finalmente reconhecer o seu valor. Porque, nesse ponto, você já não está mais oferecendo amor. Está oferecendo acesso ilimitado a alguém que não precisou te escolher com clareza para continuar ocupando espaço dentro de você. Isso tem um custo. E o custo não é pequeno. Você começa a perder presença na própria vida. O dia fica arrastado, a mente fica presa. Tudo vira interpretação, tudo vira análise. Qualquer notificação acelera o coração. Qualquer silêncio parece confirmação. Qualquer lembrança vira recaída. Você está conversando com alguém e, por dentro, ainda está preso em outra conversa que nunca terminou. Está vivendo seus compromissos, mas metade da sua energia emocional continua sentada na porta de alguém que talvez nem pretenda voltar. Percebe o que isso significa? A pessoa se afastou uma vez, mas você continua se afastando de si mesmo todos os dias. Essa é a parte que quase ninguém quer admitir. Porque dói menos pensar eu fui abandonado do que reconhecer eu me abandonei tentando não ser deixado. Só que essa consciência é necessária. Sem ela, você continua colocando toda a culpa no comportamento do outro e nunca encara o mecanismo interno que te faz insistir onde não existe reciprocidade suficiente para sustentar sua paz. E aqui está o mecanismo. Você associa insistência com valor. No fundo, uma parte sua acredita que desistir é perder, que parar de correr atrás significa que aquilo não era importante, que manter silêncio é orgulho, que se retirar é fraqueza, que respeitar a distância do outro é abrir mão cedo demais. Então você insiste, aguenta mais, espera mais, tolera mais e chama isso de profundidade emocional. Mas não é profundidade quando só você está afundando. Guarda essa frase. Nem toda permanência é força. Às vezes, é só incapacidade de soltar o que já te machuca. Isso muda completamente a forma como você enxerga a situação, porque a pergunta deixa de ser como faço para essa pessoa voltar a me enxergar e passa a ser por que estou aceitando desaparecer para não ser esquecido. Essa pergunta confronta. Essa pergunta rasga a ilusão. Essa pergunta te obriga a olhar para a raiz da dependência emocional. E a raiz raramente está nessa pessoa específica. Ela só ativou algo antigo. Talvez a necessidade de ser escolhido. Talvez o medo de não ser suficiente. Talvez a ferida de ter sido ignorado antes. Talvez a crença de que amor sempre exige esforço excessivo. Talvez a memória emocional de ter que merecer afeto. Então, quando alguém se afasta, não dói apenas pela ausência atual. Dói porque desperta em você a antiga sensação de não bastar. E é por isso que a reação é tão intensa. Não parece apenas uma perda, parece um veredito sobre o seu valor. Mas não é. O afastamento de alguém não define seu valor. Só revela o nível de acesso que essa pessoa tinha ao seu emocional. E isso precisa mudar. Porque enquanto qualquer mudança externa tiver poder para destruir sua estabilidade interna, você vai continuar vulnerável a relações confusas, frias e intermitentes. Vai continuar chamando intensidade de conexão. Vai continuar romantizando sinais mistos. Vai continuar acreditando que o amor mais forte é aquele que te faz sofrer mais. Não é. Amor saudável não exige que você viva em estado de alerta. Amor saudável não te deixa dependente de migalhas para sentir alívio. Amor saudável
não transforma a presença em prêmio e silêncio em punição. O que te prende muitas vezes não é o amor, é o ciclo, a recompensa imprevisível, a expectativa intermitente, o quase, o talvez, o agora vai, o dessa vez foi diferente. É isso que vicia, porque a mente humana se apega com força absurda ao que nunca se completa de forma limpa. O inacabado consome, o mal resolvido persegue. O que termina sem clareza costuma continuar vivendo dentro da imaginação. Mas aqui está a virada. Você não precisa de mais sinais, precisa de mais verdade. Se a pessoa se afastou, observe os fatos, não as suas fantasias, não as suas carências, não a sua vontade de que seja diferente. Fatos. A presença diminuiu, o interesse esfriou, a energia mudou, a clareza sumiu, a reciprocidade desapareceu. Então pare de torturar sua mente tentando transformar evidência em dúvida só porque a verdade te machuca. A verdade que dói cedo te salva de uma dor que destruiria você mais tarde. Agora vem algo que quase ninguém tem coragem de fazer: aceitar sem perseguir explicação. Porque existe uma ilusão muito perigosa, a de que você só vai conseguir seguir em frente quando entender tudo. Não vai. Às vezes, você nunca vai ter a conversa perfeita, nunca vai ouvir a justificativa ideal, nunca vai receber o encerramento maduro que imaginou. E esperar isso pode virar outra forma de prisão. Tem finais que não chegam com ponto final. Chegam com mudança de comportamento. Chegam com silêncio. Chegam com ausência. Chegam com a frieza que diz, sem palavras, o que a pessoa não teve coragem de dizer claramente. E eu sei como isso machuca, porque a mente quer fechar a conta, quer sentido, quer coerência, quer explicação suficiente para parar de revisitar a história por dentro. Mas maturidade emocional é entender que a falta de clareza do outro não pode virar licença para você continuar se ferindo. Às vezes, a resposta que você não recebeu já está no jeito como tudo mudou. E aqui entra a força estoica de verdade. Não é fingir que não sente, não é bancar indiferença, não é endurecer o coração. É olhar para a realidade sem enfeitar, sem correr atrás, sem negociar com aquilo que está evidente. É suportar o desconforto de não ter controle sem agir contra si mesmo. É permitir que a dor passe por você sem transformar essa dor em humilhação. É dizer internamente, eu não controlo quem fica, mas controlo o que aceito. Essa decisão te devolve eixo, porque pela primeira vez, você para de usar sua energia para tentar mudar o coração de alguém e começa a usar essa energia para reconstruir o seu. E isso não acontece em um grande gesto. Acontece em pequenos atos silenciosos. No momento em que você não manda a mensagem. No momento em que você para de verificar. No momento em que você aceita a ausência como informação. No momento em que você deixa de interpretar migalhas como esperança. É aí que seu poder começa a retornar. Lentamente. Em silêncio. Sem espetáculo. Mas existe algo pior que ainda precisa ser entendido. Às vezes, a pessoa percebe que você sempre estará ali, não importa o quanto ela se afaste. E isso cria uma dinâmica cruel. Ela não precisa te assumir, não precisa te priorizar, não precisa te oferecer constância. Basta aparecer o suficiente para impedir sua partida completa. E enquanto você aceita esse jogo, seu emocional fica em suspensão. Nem recebe amor inteiro, nem consegue ir embora por inteiro. Essa talvez seja uma das formas mais cansativas de sofrimento, porque não existe corte limpo, só desgaste. E desgaste emocional prolongado envelhece a alma. Você começa a duvidar de si, da sua percepção, da sua força, da sua importância. Vai ficando menor por dentro, mesmo tentando parecer forte por fora. E o mais perigoso é que, com o tempo, você pode se acostumar com essa posição. Pode começar a achar normal viver à espera. Normal aceitar pouco. Normal ser segunda opção. Normal agradecer por quase nada. Não normalize o que te quebra. Porque aquilo que você tolera em silêncio hoje pode se tornar o padrão que vai te perseguir amanhã. Se alguém se afastou de você, nunca transforme sua dor em disponibilidade infinita. Nunca responda à ausência com excesso. Nunca ofereça mais acesso a quem já está mostrando menos presença. Nunca tente comprar clareza com paciência ilimitada. E nunca, em hipótese alguma, use o seu amor como argumento para permanecer em um lugar onde a sua paz está morrendo aos poucos. Existe saída. E ela começa quando você entende que dignidade emocional não é perder alguém por orgulho, é não perder a si mesmo por medo. Tem um momento específico em que a dor deixa de parecer saudade
e começa a revelar sua verdadeira face. E quase ninguém percebe quando isso acontece, porque, por fora, parece que você ainda sente falta da pessoa, mas, por dentro, o que está te consumindo já não é mais apenas falta, é abstinência emocional. E isso é muito mais sério do que parece, porque quando alguém se afasta de você, e mesmo assim, continua ocupando sua mente, controlando seu humor, alterando seu sono, definindo sua esperança e bagunçando sua paz, o que existe ali já não é somente apego afetivo. Existe condicionamento. Existe vício emocional. Existe uma parte sua que aprendeu a sobreviver esperando pequenas doses de atenção. Uma mensagem, um sinal, uma visualização, uma resposta curta, um reaparecimento repentino. Só isso já basta para reacender tudo. E depois some de novo, e você afunda de novo. Percebe o tamanho da armadilha. Não é que a pessoa precise te amar para te prender. Às vezes, basta ela aparecer o suficiente para impedir sua libertação completa. E essa é uma das coisas mais perigosas que podem acontecer com alguém emocionalmente fragilizado. Confundir alívio momentâneo com reconexão verdadeira. Guarda essa frase. O que te acalma por alguns minutos, mas te destrói por dias, não é amor, é dependência. Isso muda tudo, porque agora você começa a entender por que é tão difícil soltar alguém que nem te oferece tanto assim. Não é pela intensidade do que recebe, é pela frequência imprevisível com que recebe. O cérebro se prende de forma brutal ao que vem de modo irregular, ao que aparece quando você está quase desistindo, ao que te dá uma mínima esperança bem no instante em que a dor estava insuportável. É por isso que tanta gente continua presa em relações mal definidas, contatos intermitentes e vínculos que nunca se firmam de verdade. Não porque sejam profundos, mas porque funcionam como uma espécie de recompensa emocional instável. Você nunca sabe quando virá, e exatamente por isso espera mais. Checa mais, fantasia mais, aguenta mais, fantasia mais, aguenta mais. Mas aqui está o problema. Quanto mais você aceita esse ciclo, menos sensível fica aquilo que realmente importa: constância, clareza, paz e respeito. Você começa a chamar intensidade de conexão porque desaprendeu a reconhecer tranquilidade como prova de valor. Se algo mexe muito com você, parece especial. Se algo te tira do eixo, parece profundo. Se alguém te faz sofrer, mas também te dá alguns instantes de euforia, parece inesquecível. Mas nem tudo que marca merece permanência. Tem experiências que deixam cicatriz justamente porque foram desreguladoras, não porque foram amorosas. E essa distinção pode salvar sua vida emocional, porque, enquanto você continuar romantizando aquilo que te desorganiza, vai se sentir estranhamente atraído por tudo que te faz duvidar de si. Vai achar sem graça quem é claro, vai sentir falta de quem te bagunça, vai se entediar com o que é estável e se viciar no que te deixa em alerta. Esse é o tipo de distorção que nasce quando a dor vira familiar. E aí vem uma verdade brutal que muita gente evita encarar. Talvez você não esteja tentando recuperar a pessoa. Talvez esteja tentando recuperar a sensação de ser desejado por ela. Parece parecido, mas não é. Uma coisa é querer alguém. Outra coisa é precisar da reação de alguém para se sentir vivo. Quando você depende do retorno do outro para se sentir valioso, qualquer afastamento vira uma ameaça direta à sua identidade. Você não pensa apenas essa pessoa está distante. Você sente, lá no fundo, talvez eu não seja suficiente. E é esse pensamento subterrâneo que faz você querer agir rápido, consertar tudo, provar mais, mostrar mais, insistir mais. Só que toda vez que você tenta provar seu valor para quem está emocionalmente indisponível, faz uma troca silenciosa e perigosa. Entrega sua verdade em troca de validação. E validação recebida desse jeito nunca sustenta. Porque mesmo quando a pessoa volta por um instante, o seu medo não passa. Pelo contrário, aumenta. Agora você não sofre só pela ausência. Sofre pela possibilidade de uma nova ausência. Sofre tentando manter. Sofre tentando não errar. Sofre tentando não falar demais. Sofre tentando parecer leve. Sofre tentando não assustar. Sofre tentando merecer de novo algo que deveria vir de forma espontânea. Isso não é vínculo, é tensão contínua. E tensão contínua adoece. Seu corpo sente, sua mente sente, sua rotina sente. Você fica mais ansioso, mais impulsivo, mais dependente do celular, mais suscetível a recaídas emocionais. Qualquer silêncio parece enorme.
Qualquer mudança no tom parece prenúncio. Qualquer distância reabre um buraco que você mal conseguiu fechar no dia anterior. Agora vem a parte que quase ninguém quer ouvir. Enquanto você continuar reagindo a cada afastamento com mais entrega, mais explicação e mais disponibilidade, você estará treinando sua mente para acreditar que sua função no amor é correr atrás do que foge. E essa crença é devastadora, porque ela não afeta só essa história. Ela contamina as próximas. Ela molda seu padrão. Ela muda o tipo de pessoa que você tolera. Ela faz você se tornar previsível para quem gosta de receber sem se comprometer. Faz você ficar emocionalmente acessível demais para quem é emocionalmente responsável de menos. E quanto mais isso se repete, mais você se convence de que amar é cansativo. Mas não é o amor que está te exaustando. É a perseguição. É o esforço unilateral. É o desperdício de energia tentando arrancar profundidade de alguém que só oferece presença parcial. Existe uma diferença gigantesca entre lutar por uma conexão recíproca e se desgastar tentando forçar reciprocidade onde ela não nasce naturalmente. Uma merece coragem, a outra exige renúncia. E o maior sinal de maturidade emocional é saber distinguir essas duas coisas antes que a sua dignidade fique pelo caminho. Você acha que está sendo forte porque não desiste. Mas a verdade é que, em muitos casos, a força real começa quando você para. Para de insistir, para de imaginar, para de justificar, para de interpretar gesto mínimo como promessa, para de transformar carência em fidelidade, para de se manter preso a alguém só porque a dor de soltar parece maior que a dor de continuar. Porque há momentos em que continuar é a forma mais lenta de se destruir. E o que ninguém percebe é que a mente sempre tenta adiar a ruptura com argumentos sedutores. Só preciso de mais uma conversa. Só preciso entender. Só preciso ver se ainda há chance. Só preciso esperar mais um pouco. Mas esse mais um pouco já roubou meses, às vezes anos, de gente que não percebeu que estava vivendo de adiamentos emocionais. A pessoa não ia e nem ficava. E você também não. Nem seguia, nem descansava, nem encerrava, nem reconstruía. Ficava naquele lugar mental em que a vida continua do lado de fora, mas por dentro tudo está congelado em torno de uma ausência mal resolvida. Isso precisa acabar. Não porque você deve se tornar frio, mas porque você precisa voltar a ser inteiro. E ser inteiro exige coragem para interromper ciclos que alimentam sua fraqueza emocional. Exige suportar o desconforto de não ter resposta. Exige tolerar alguns dias de vazio sem correr para o alívio imediato. Exige aceitar que a ansiedade vai tentar te enganar, dizendo que uma mensagem resolveria tudo, quando no fundo ela só reiniciaria o mesmo ciclo. O estoicismo entra exatamente aqui, não como discurso bonito, como prática de sobrevivência emocional. É quando você percebe que sentir vontade não obriga você a agir, que pensar nela não exige contato, e doer não significa voltar. Que a saudade não é ordem, que o impulso não é destino. Entre o que você sente e o que você faz, existe um espaço, e nesse espaço mora sua liberdade. Pouca gente vive nesse espaço. A maioria reage, a maioria obedece o medo, a maioria transforma a ansiedade em ação e depois chama o resultado de decepção. Mas a pessoa forte não é aquela que nunca sente vontade de correr atrás. É aquela que sente, entende de onde vem, e ainda assim escolhe não se trair. Essa escolha parece silenciosa, mas é revolucionária. Porque, pela primeira vez, você não está servindo à sua carência. Está liderando a si mesmo. E liderar a si mesmo, em momentos assim, significa aceitar uma coisa profundamente desconfortável. Talvez o silêncio que mais vai te curar seja exatamente aquele que sua ansiedade mais quer romper. Sim, dói. Dói não mandar. Dói não perguntar. Dói não tentar resolver. Dói fechar a porta sem receber a explicação perfeita. Mas dói menos do que passar semanas ou meses vivendo em função de migalhas emocionais, sempre disponível para alguém que só te procura quando convém. E aqui está a boa notícia. A dor do autocontrole é limpa. Já a dor da humilhação emocional deixa resíduos profundos. Quando você se controla, você sofre, mas se preserva. Quando você se abandona para correr atrás, você sofre e ainda perde respeito por si mesmo. Essa é a diferença. E tem mais. Toda vez que você interrompe um impulso de se rebaixar por atenção, você enfraquece o padrão antigo e fortalece uma nova identidade dentro de si. A identidade de alguém
que pode sentir sem desmoronar, que pode perder sem implorar, que pode ser rejeitado sem se reduzir, que pode ser deixado sem se abandonar junto. É assim que o poder interno começa a nascer, não no conforto, no confronto, no instante exato em que a sua emoção pede desespero, mas a sua consciência escolhe dignidade. Essa é a virada que separa quem continua preso de quem começa a se libertar. Existe um ponto em toda dor emocional em que você precisa decidir quem vai comandar sua vida dali para frente, a ferida ou a consciência. Porque, depois que alguém se afasta, duas versões suas começam uma disputa silenciosa. Uma quer correr atrás, resgatar, insistir, manter qualquer fio de contato vivo. A outra começa a perceber que continuar alimentando esse vínculo pode custar algo muito maior do que a perda da pessoa. Pode custar sua identidade. E é aqui que muita gente se assusta. Porque perder alguém dói. Mas perder o personagem que você construiu para ser amado dói de um jeito ainda mais profundo. Talvez, sem perceber, você tenha virado alguém que vive em função de não desagradar. Alguém que mede palavras demais, que releva demais, que entende demais, que tolera demais, que sempre dá mais uma chance, que se cala quando algo machuca, que aceita menos do que merece com medo de exigir o mínimo e acabar sozinho. Só que chega uma hora em que isso cobra a conta. Porque toda vez que você engole o que sente para não afastar alguém que já está se afastando, você manda para si mesmo uma mensagem devastadora. A presença dessa pessoa vale mais do que a minha verdade. E nenhuma alma permanece forte ouvindo isso por tempo demais. Guarda essa frase. Quando você sacrifica sua verdade para manter alguém por perto, o preço não é a paz. É a erosão lenta do seu valor próprio. E pior, essa erosão é silenciosa. Não acontece de uma vez. Acontece em pequenos momentos quase invisíveis. Quando você finge que não se importou. Quando aceita uma resposta fria como se fosse normal. Quando diz tá tudo bem sem estar. Quando recebe pouco e tenta parecer grato. Quando percebe que está sendo deixado em segundo plano, mas continua ali, disponível, com medo de parecer difícil demais. O problema real é que, com o tempo, você se acostuma a negociar contra si mesmo. E quem se acostuma a se trair em detalhes acaba se perdendo por inteiro. É por isso que esse momento exige confronto. Não confronto com a pessoa, confronto com a ilusão. A ilusão de que, se você for paciente o suficiente, será escolhido. A ilusão de que, se amar direito, vai despertar profundidade em quem não sabe sustentar profundidade. A ilusão de que, se suportar o desconforto por mais um tempo, será recompensado no final. A ilusão de que quem te confunde no presente vai te dar paz no futuro. Não vai. Porque quem se tornou fonte constante de ansiedade para você não é caminho de lar emocional, é campo de desgaste. E tem algo que quase ninguém percebe enquanto ainda está preso. Insistir em alguém emocionalmente distante não machuca só por causa da rejeição. Machuca porque destrói sua relação com a própria percepção. Você começa a duvidar do que sente, do que vê, do que é óbvio. Seu instinto te alerta, mas sua carência te contradiz. Sua dignidade quer se afastar, mas sua ansiedade quer ficar. Sua lucidez diz, isso não está te fazendo bem, mas a fantasia responde, talvez amanhã seja diferente. Essa guerra interna cansa mais do que a ausência em si, porque viver em conflito consigo mesmo drena a força de qualquer pessoa. Talvez seja por isso que você anda tão exausto. Não é só pela saudade. É pelo esforço constante de manter viva uma história que a realidade já não sustenta. É por continuar colocando energia onde não recebe estabilidade. É por tentar encontrar coerência em comportamentos incoerentes. É por transformar cada sinal confuso em uma investigação emocional sem fim. Mas aqui está a virada. Você não precisa mais participar desse tribunal mental. Não precisa mais reunir provas para justificar a dor que sente. Não precisa mais convencer a si mesmo de que talvez não seja nada. Se machuca, importa. Se te desregula, importa. Se tira sua paz com frequência, importa. Se exige que você diminua a própria verdade para continuar presente, importa. E quando importa nesse nível, não é drama se preservar, é maturidade. Agora vem uma das partes mais libertadoras de entender. Nem toda perda é castigo. Algumas perdas são correção. Correção de rota, correção de padrão. Correção de ilusões. Correção daquilo que você insistia em chamar de destino, quando na verdade era só apego, medo e carência operando juntos.
Talvez a saída dessa pessoa não tenha vindo para provar que você não era suficiente. Talvez tenha vindo para escancarar o quanto você estava tentando construir sua identidade em cima de alguém instável. E isso, por mais cruel que pareça no começo, pode se tornar uma das experiências mais transformadoras da sua vida. Porque a dor, quando atravessada com consciência, deixa de ser só sofrimento e se transforma em instrução. Ela ensina onde você se abandona. Ensina onde sua autoestima ainda terceiriza valor. Ensina onde você chama de amor o que é abstinência. Ensina onde você ainda tem medo demais da solidão. E por isso, aceita quase qualquer coisa que prometa companhia. Mas existe algo maior que você precisa enxergar agora. Solidão não é o maior perigo. O maior perigo é a autoperda. É continuar acompanhado por alguém e ainda assim se sentir invisível. É continuar disponível para alguém e ao mesmo tempo indisponível para si. É viver tão focado em não ser deixado que nunca percebe quando já deixou a própria essência para trás. Essa é a parte mais séria, porque uma vez que você se afasta de si mesmo, qualquer migalha externa parece suficiente para te convencer a ficar. E é exatamente por isso que o verdadeiro trabalho agora não é recuperar a pessoa, é recuperar seu centro. Recuperar seu centro significa voltar a honrar o que sente sem transformar isso em desespero. Significa aceitar a tristeza sem transformá-la em perseguição. Significa deixar a saudade existir sem permitir que ela governe seus passos. Significa reconhecer que o amor próprio não aparece quando tudo está fácil. Ele aparece quando você quer muito fazer algo que te enfraquece, e mesmo assim não faz. Essa é a forma adulta do poder. Não é controlar o outro, é não ser controlado pela sua carência. E talvez você ainda esteja esperando um último sinal para se libertar. Uma última prova, uma última decepção, um último afastamento, um último silêncio que torne impossível continuar negando. Mas a verdade é que esse último sinal talvez já tenha chegado faz tempo. Você só não quis aceitar porque aceitar exigiria uma mudança dolorosa. Parar de alimentar a esperança que te mantém preso. Só que existe um momento em que alimentar esperança vira traição contra si mesmo. Quando a esperança te impede de viver. Quando te prende a alguém que não constrói nada com você. Quando te faz suportar confusão em nome de um futuro imaginado. Quando te faz aceitar o inaceitável só para não lidar com o vazio. Esse tipo de esperança não merece ser protegida. Merece ser encerrada. E isso não é pessimismo. É lucidez. É o instante em que você finalmente entende que a sua paz vale mais do que qualquer possibilidade incerta, que a sua dignidade vale mais do que qualquer retorno parcial, que a sua vida não pode continuar em pausa por causa da incapacidade emocional de outra pessoa de ser clara, presente e responsável com o que desperta em você. O estoicismo chama você para esse lugar de firmeza, para a capacidade de sofrer sem se curvar, para a coragem de aceitar os fatos sem ornamentar a realidade, para a disciplina de não buscar alívio imediato em atitudes que custarão sua paz depois, para o entendimento profundo de que perder o controle sobre alguém não significa perder o controle sobre si. E isso muda tudo, porque no momento em que você percebe que não precisa responder à distância com ansiedade, algo dentro de você começa a amadurecer. Você já não se sente tão refém da reação do outro. Já não precisa tanto daquela mensagem para respirar. Já não se explica tanto. Já não força a presença. Já não caça sinais. Já não implora por coerência. Você começa a ficar em pé por dentro, mesmo com dor, mesmo com saudade, mesmo sem resposta. Isso é força mental de verdade. Não aquela que posa de frio, mas aquela que continua sensível sem se tornar escrava do que sente. E aqui está a boa notícia. No exato momento em que você para de perseguir quem se afastou, começa a se reencontrar com partes suas que ficaram esquecidas. E a sua clareza volta aos poucos, seu sono volta aos poucos, seu foco volta aos poucos, seu senso de valor volta aos poucos. A vida, que parecia girar em torno de uma única ausência, começa a reabrir portas internas que estavam fechadas. Você percebe que ainda existe mundo dentro de você, ainda existe dignidade, ainda existe futuro, ainda existe paz possível. Mas para chegar nisso, uma decisão precisa ser tomada. Não alimentar mais o que te enfraquece. Não romantizar mais o que te machuca. Não chamar mais de amor aquilo que exige sua autonegação. Não insistir mais onde sua alma só aprende a se contentar com pouco. Porque, no fim, a pior consequência de correr atrás de quem se afastou
não é só ser rejeitado de novo. É ensinar a si mesmo que o seu lugar no amor é sempre depois do outro. E isso nunca mais pode acontecer. A parte mais poderosa dessa história começa quando você para de perguntar como faço para trazer essa pessoa de volta. E começa a perguntar o que em mim ainda acredita que precisa ser abandonado para aprender a se escolher. Porque é aqui que tudo se reorganiza. Não no momento em que o outro retorna, mas no momento em que você retorna para si. E isso, no começo, parece estranho, porque durante tanto tempo sua energia foi para fora, para interpretar, esperar, imaginar, insistir, tentar entender, controlar danos, evitar finais, sustentar expectativas. Sua mente se acostumou a viver em função de alguém. Seu coração se acostumou a medir o dia pela presença ou ausência de uma resposta. Seu emocional se acostumou a sobreviver de sinais. Então, quando você decide parar, existe um vazio. Mas esse vazio não é o fim. É a desintoxicação. É o silêncio depois do barulho. É o espaço onde a sua identidade, que estava comprimida pela ansiedade, começa finalmente a respirar de novo. Só que aqui mora um erro que muita gente comete. Achar que superar é esquecer. Não é. Superar não é apagar a pessoa da memória como se nada tivesse existido. Não é virar frio. Não é fingir que nunca doeu. Superar é outra coisa. É lembrar sem se desmontar. É aceitar o que foi sem continuar oferecendo a própria vida como altar para aquilo que já acabou dentro da realidade. Guarda essa frase. Curar não é deixar de sentir. É deixar de obedecer ao que você sente quando isso te destrói. Essa é a maturidade que transforma. Porque, a partir daqui, você entende que não precisa vencer a dor de uma vez. Precisa apenas parar de alimentá-la com atitudes que prolongam sua prisão. A dor tem seu próprio tempo, mas o sofrimento desnecessário quase sempre é mantido por repetição, pela recaída, pela insistência, pela fantasia, pela esperança cega, pelo impulso de revisitar o que já mostrou não ter chão. Então a pergunta certa não é quando isso vai passar. A pergunta certa é o que eu ainda faço que impede isso de passar. Talvez seja olhar as redes. Talvez seja reler conversas. Talvez seja inventar desculpas para manter algum tipo de contato. Talvez seja continuar emocionalmente disponível, mesmo depois de tudo. Talvez seja a recusa em aceitar que o comportamento da pessoa já respondeu o que as palavras nunca responderam. E essa aceitação, por mais desconfortável que seja, é libertadora. Porque quando você para de negociar com a realidade, para também de desperdiçar energia tentando mudar o que já se revelou. E essa energia, que antes estava presa em alguém, começa a voltar para o único lugar onde ela realmente pode reconstruir sua vida, dentro de você. Agora vem algo essencial. Recuperar seu poder não significa se fechar para sempre. Significa se tornar seletivo com o acesso ao seu interior. Significa parar de tratar seu coração como espaço público para qualquer presença inconsistente. Significa entender que sensibilidade sem limite vira vulnerabilidade mal protegida. E quem não protege a própria paz acaba sempre sendo consumido por pessoas que não sabem o peso que tem dentro da vida dos outros. Você não precisa se tornar duro. Precisa se tornar firme. Firme para não confundir química com destino. Firme para não chamar migalha de conexão. Firme para não romantizar silêncio ambíguo. Firme para não insistir onde sua intuição já implorou saída. Firme para perceber que amor próprio não é um discurso bonito que você publica. É a decisão silenciosa de não se oferecer outra vez para o que já te feriu sem cuidado. E isso muda sua vida inteira. Por quê? Depois que você aprende a não correr atrás de quem se afasta, não é só essa dor que muda. Seu padrão muda. Sua postura muda. Sua energia muda. Você começa a reconhecer mais rápido o que antes te prendia por meses. Começa a sentir menos fascínio por quem entrega pouco. Começa a respeitar mais o desconforto inicial, em vez de ignorá-lo até virar ferida profunda. Começa a entender que paz não é tédio. Clareza não é falta de intensidade. Reciprocidade não é sorte. É base. E talvez pela primeira vez você perceba que o amor certo não exigirá que você traia sua dignidade para mantê-lo vivo. Porque o amor certo não se sustenta na sua ansiedade, não cresce na sua humilhação. Não depende da sua capacidade de tolerar desrespeito em silêncio. Não floresce enquanto você se apaga. O amor certo encontra valor no que você é inteiro, não no quanto você suporta quebrado. Mas antes disso,
Existe um encontro que precisa acontecer. Seu encontro com a própria responsabilidade emocional. Não responsabilidade pelo afastamento do outro. Não culpa. Não autocondenação. Responsabilidade pelo que você faz depois. Pelo que aceita. Pelo que repete. Pelo que insiste em chamar de exceção quando já virou padrão. Pelo que alimenta mesmo sabendo que te enfraquece. Pelo espaço que entrega. Pelo acesso que mantém aberto. Pela esperança que continua financiando com a própria paz. Esse é o ponto em que você deixa de ser refém da história e começa a ser autor da sua reconstrução. E a reconstrução não é barulhenta. Ela não acontece no dia em que você se sente invencível. Acontece naquele dia comum em que a saudade vem, mas você não corre atrás. Na noite em que a ansiedade aperta, mas você não rompe seu próprio limite. No instante em que a mente fantasia uma volta, mas você escolhe permanecer no real. No momento em que percebe que ainda dói, mas já não manda mais sua dignidade pagar a conta. É assim que uma nova identidade nasce. A identidade de alguém que não precisa ser escolhido por todos para lembrar do próprio valor. A identidade de alguém que entende que rejeição não reduz essência. A identidade de alguém que finalmente percebe que perder uma pessoa nunca justificará perder a si mesmo junto. E aqui está a verdade final que pode libertar você de uma vez. Quando alguém se afasta, o que define seu futuro emocional não é a saída dessa pessoa. É a decisão que você toma diante dessa saída. Você pode transformar isso em humilhação prolongada, ou pode transformar isso em iniciação. Pode fazer desse afastamento mais uma prova de que sempre precisa implorar por amor. Ou pode fazer dele o momento exato em que esse padrão termina. Pode continuar perseguindo presença onde não existe compromisso. Ou pode escolher se tornar alguém que jamais troca paz por possibilidade. Comenta: eu nunca mais me abandono. Porque é disso que se trata no fim. Não de segurar quem foi, mas de não ir embora de si mesmo outra vez. Se alguém se afastou de você, nunca faça isso. Nunca corra atrás ao ponto de esquecer seu valor. Nunca responda à ausência com excesso. Nunca tente convencer alguém a te dar o que só tem valor quando é oferecido espontaneamente. E nunca transforme sua carência em ponte para a humilhação. Deixa a realidade mostrar quem quer ficar. Deixa o silêncio revelar o que as palavras esconderam. Deixa a dor ensinar o que a esperança tentou adiar. E, acima de tudo, deixa essa experiência encerrar uma versão sua que aceitava pouco por medo de ficar só. Porque ficar só por um tempo pode doer, mas ficar longe de si dói muito mais. E quando você entende isso de verdade, algo finalmente se alinha por dentro. Você já não vê o afastamento do outro como sentença, vê como revelação. Já não sente necessidade de provar tanto. Já não implora por definição. Já não se rasteja por reciprocidade. Já não confunde insistência com amor. Já não usa o coração como lugar de negociação. Você se recolhe, se recompõe, se reposiciona e renasce com mais lucidez. Não porque ficou frio, mas porque finalmente aprendeu que seu coração merece presença inteira, verdade simples e paz constante. Todo o resto é distração emocional disfarçada de destino. E a partir do momento em que você para de perseguir quem se afastou, uma nova fase começa. Menos barulho, menos ansiedade, menos fantasia, mais verdade, mais eixo, mais respeito por si, mais força mental, mais silêncio com dignidade, mais clareza para amar sem se perder. Essa é a verdadeira virada. Não fazer alguém voltar, mas nunca mais precisar se diminuir para que alguém fique. O verdadeiro desafio começa fora deste vídeo.